Gilberto Rossi era um cinegrafista paulista, eu acho que dos mais importantes cinegrafistas paulistas dos anos 20. Já trabalhava em torno de 1915, por volta disso. Já tinha a ilusão de que o cinema poderia ser alguma coisa de maior do que era. A certa altura, já perto dos anos 20, já em torno de 1918, ele se encontra com outro candidato a cineasta, que era o José Medina, que este sim tinha um plano de fazer efetivamente cinema, como se julgava que deveria ser feito cinema. Gilberto Rossi fazia documentários e fazia filmes de cavação, que era o que se dizia então, eram filmes patrocinados, que era o que permitia a ele conseguir dinheiro para eventualmente empregar em alguma produção que tivesse um pouquinho mais de ambição, isto é, em filmes de enredo. Foi a primeira vez que essa contraposição, digamos assim, se apresentou na minha cabeça e na minha pesquisa. A partir daí, cineastas dos anos 20 tinham sempre o plano de serem grandes cineastas em algum momento e tinham sempre o obstáculo de não ter dinheiro para isso e de ter como única forma de conseguir dinheiro a cavação, isto é, o cinema de propaganda. Por enquanto é o que me ocorre como primeira coisa. Não, excelente. Será que a gente podia repetir, Diego, por causa do som? Pode, você acha? pode. A senhora se importaria, por favor, professora Maria, de repetir o início que a senhora falou, que a primeira pessoa que por causa do barulho que agora eles... Fragmentos da Vida, né? Fragmentos da Vida... do Medina com o Rossi, né? Exatamente, do Medina com o Rossi, mas já no finalzinho, já dos anos 20. Medina e Rossi antes se encontram. Rossi, na verdade, trabalhava muito tempo fazendo cinema de cavação, fazendo cinema de propaganda, e ele, na hora que ele se encontra com o Medina, é a hora que ele acha que tem dinheiro para poder começar a produzir alguma coisa que, entre aspas, ele chamaria de cinema mesmo. Cinema de verdade, cinema de enredo, cinema que pudesse atrair público, etc. Eu não me lembro mais efetivamente da ordem em que foram as coisas que eles fizeram juntos. E quando eu disse que minha memória estava bastante falha, não era falsa modéstia, não. Eu efetivamente me esqueço de datas e nomes e dados concretos. Agora, de qualquer modo, foi a primeira vez que se me deparou a questão da independência do cinema, ou do cinema que tenderia a se transformar em alguma coisa a mais, no limite, numa indústria. O que se poderia mais proximamente chamar de industrial, efetivamente existia, mas no Rio. E em São Paulo, não. Então, toda a indústria que vai se desenvolver em torno do Adhemar Gonzaga, da Cinédia, de pequenas firmas que surgem junto, depois de Humberto Mauro e de uma série de coisas, tem o foco carioca. Em São Paulo e em outros locais, a produção era efetivamente independente. Não é por opção, porque não tinha outra alternativa. Era isso ou nada. Uma questão de opção, ser independente por ser independente, já é uma questão do final dos anos 40, do começo dos anos 50. Antes disso, não. Todo o período da Cinédia e todo o período anterior, em que em São Paulo não havia nada que se parecesse com uma indústria, porque não havia jeito de fazer diferente. No Rio de Janeiro, o cinema que se fazia na Cinédia já era industrial, já era uma produção em série, já tinha seus atores, cantores e técnicos juntados numa equipe coesa, etc., já dava para se chamar
isso de cinema industrial. Sem esquecer que no Rio de Janeiro houve uma coisa que em São Paulo demorou muito mais, que foi a fusão entre a distribuição e a produção, justamente quando no Rio se tornaram, os exibidores tornaram-se produtores. A gente vê isso muito claramente com os filmes de carnaval, com o sucesso daquelas primeiras chanchadas, daquelas coisas todas, em que essa junção de produção e de exibição foi um fator fundamental para o desenvolvimento do tipo de indústria que se fazia no Rio. E que em São Paulo não tinha chance, né? Em São Paulo não tinha chance. Quer dizer que a gente poderia dizer que o cinema independente no Rio nasce, vamos dizer, para se contrapor ao cinema, à Atlântida, a Cinédia, etc. Quer dizer, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Farias... Nelson Pereira dos Santos tinha muito mais como momento específico para o qual se contrapor já os anos 50, não, em que a indústria que se já tinha formado estava em São Paulo e não no Rio. Então, aí a diferença toda. O Nelson, juntamente com uma porção, um número enorme de cariocas, vieram para São Paulo atrás da indústria, atrás da Veracruz, que se formou, e logo depois da Maristela, da Multifilmes, vendo no cinema industrial a sua chance. No que chega aqui, e do que essa gente toda se dá conta de que não era por ali, que não era lá dentro que eles conseguiriam fazer o que eles estavam pretendendo, é que então há a contraposição do cinema independente, o Rio 40 Graus. Isso aqui é uma gangorra quase, né? Sim. Quando o cinema industrial declina e emerge o independente, aqui o independente... Certo. Sem esquecer que nisso há um outro fator fundamental, que é a temática, né? A postura de crítica social que tem os filmes do Nelson, que foi o primeiro que você mencionou, era uma coisa totalmente inexistente no Rio. O que existia no Rio de Janeiro e na chanchada era uma espécie de crítica social subjetiva, era a coisa que aflorava, independentemente das pessoas quererem que ela estivesse lá ou não, né? Era a crônica da vida carioca, que tem um peso que a gente cada vez mais descobre quão significativo foi, né? Isso me levou a pensar também se os casos mais extremos de pensamento industrial e de pensamento independente, se a senhora localizaria em São Paulo ou no Rio, em algum lugar em particular, ou se... Olha, a certa altura isso se tornou difuso quando você pensa que na geração próxima ao cinema novo você já tem a Bahia, então não dá mais falar em São Paulo e Rio. E quando você pensa que antes disso você tem um Aruanda lá no norte e tal, você tem movimentos que se espalham, que de repente tem focos em diferentes cantos e tal. Não sei se dá para você pensar uniformemente num desenvolvimento linear. Uhum. E são os famosos ciclos do cinema brasileiro também, né? As coisas que eclodem. A gente trazendo a história mais para cá, a gente pode identificar o cinema novo como o cinema independente? Quer dizer, ele nasce como cinema independente? Sim, sem a menor dúvida. O que não quer dizer que não haja antes. Nelson Pereira dos Santos, que surgiu antes, e que foi, digamos assim, talvez um estupim para o cinema novo, já era uma proposta literalmente de cinema independente. Agora, a senhora concordaria com o raciocínio de que quando foi estruturada a Embrafilme, esse espírito da independência foi para lá? Quer dizer, a Embrafilme passou a financiar autores e não produtores. Não, aí são momentos tão diferentes. Não é diferente. Sim, eu acho que o que você diz é verdade, mas são momentos tão diferentes, tem um pulo tão grande
entre uma coisa e outra, tanta coisa acontecendo. Não, mas entre o cinema... Porque, digamos, a Grafismo seria uma aliança entre setores do cinema novo e o governo militar. Né, vamos dizer, os esclarecidos, o passarinho, enfim. Pois é, o que já é, no fundo, uma contradição de termos, se você quiser. Mas não, eu estou tentando fazer um desenho. Enfim, ela se estrutura como empresa para, em princípio, capitalizar um processo industrial, pelo menos no papel, nas intenções. E ela vai financiar autores, né, que se tornam pequenos produtores de si mesmos, né, é o que a gente vai ver durante um bom período da Embrafilme. Quer dizer, com exceção do Barreto, eu acho que não tem... E assim mesmo são produtores, não é uma indústria. Tá certo. Tá isso? Tá certo. Eu acho que você tem razão nessa sua colocação. Tá certo. Quer dizer, ela nasce para capitalizar uma indústria, para fomentar um cinema industrial, e ela, na realidade, vai financiar autores. Na verdade, ela faz ambas as coisas, né? Porque ela tem um lado decididamente comercial e tem um lado decididamente institucional no que ela faz também, né? Tá. Não sei se a senhora considera um pulo, realmente. O que teria ali no meio? Assim, entre o cinema novo dos anos 60, a Embrafilme vai ser 69, 70, ela, no papel, é 69, 72 ela se institui. Mas, na verdade, é um amadurecimento, né, do cinema novo. E uma segunda dentição aí, o cinema marginal, os Gazela, e ao mesmo tempo, exato. E ao mesmo tempo uma perda de independência, se é disso que estamos falando, do cinema novo. Ah, tá. E eu acho que o ponto é esse, né? A senhora acredita que faz sentido falar em pensamento cinematográfico independente no Brasil ainda hoje? Se houve sentido em algum momento? Eu acho que faz sentido ainda hoje, eu acho que faz sentido, sempre houve sentido falar nisso. O problema é a possibilidade de você concretizar aquilo que para você faz sentido. Agora, devo te confessar que eu estou há 15 anos nessa fazenda, não acompanho absolutamente nada do que, infelizmente, porque eu gostaria de acompanhar, do que se faz de novo no cinema brasileiro. Eventualmente, eu tenho amigos que me trazem vídeos e coisas que me interessam sempre quando eu vejo, mas não tenho um fluxo de acompanhamento para ter ideia de processos. Claro. Então aí já não tenho como te opinar a respeito. Claro, mas voltando então ao momento que a senhora viveu com bastante proximidade, que era o momento da sua pesquisa, né, acerca da Vera Cruz. Como que a senhora caracterizaria, digamos assim, o movimento independente, né, naquele exato período? Assim? Olha, se você for pensar, você começou a falar do Nelson, se você for pensar numa figura como o Nelson, que despenca do Rio de Janeiro para cá, juntamente com uma opção de gente, Alex Fiani, Ademar Gonzalez e uma opção de outras pessoas, para aproveitar o fluxo do cinema, do grande cinema industrial que se começava a fazer no Brasil. E ao mesmo tempo traz ideias sobre uma temática que não era aquela que esse cinema industrial se propunha a fazer. Se você pensar no que significa a tentativa de entrada do Nelson num esquema em que ele não cabe, para poder fazer o que ele quer, ele tem que sair de lá e deslanchar um outro processo, que é o que acaba acontecendo. E não foi o único, ele teve, teve pessoas em torno dele que ajudaram nesse processo. Teve pessoas em torno dele que se propunham a fazer uma coisa e acabaram fazendo outras completamente diferentes. Se for pensar em figuras como Mário Aldrá, como Tivelli, que em princípio estariam ligados a um tipo de ideologia mais neorrealista, na hora em que eles pretendem botar isso aqui dentro,
o próprio processo de industrialização distorce as ideias. E acaba, por seu lado, contrapondo um pensamento independente, visto que dentro da indústria você não consegue fazer o que você quer. É mais ou menos por aí, eu acho. É uma colisão, né, na verdade. Digamos que a matriz do cinema independente moderno é o neorrealismo, que se livra, ou se livra até porque não tem mais os estúdios, as grandes empresas. Exatamente. Quando a gente pensa que a ideia da Maristela era fazer cinema neorrealista no Brasil, o absurdo da situação se conflagra. Quer dizer que se institui um estúdio, né? A Maristela chegou a ter estúdios grandes. E para fazer filme que é feito na rua. Exatamente. Para proposta social. E no fundo, o que a gente tem em matéria de espírito neorrealista aqui, se a gente for pensar no Roberto Santos, por exemplo, no Grande Momento. No Grande Momento, que seria a ideia do cinema que se pretendia fazer, aquilo era feito em estúdio. E aquilo era feito em estúdio, bem feito em estúdio. E a ideologia por detrás se mantinha em pé com estúdio ou sem estúdio. Enfim, a indústria não era exatamente o oposto sempre. Também tem isso. Porque Nelson é paulista também, né? Também. Nelson e Roberto Santos, na realidade, são, porque quem produz o Grande Momento é o Nelson, né? Isso. E o Nelson vai, eu acho que eu talvez seja o cineasta mais carioca, e seja o Nelson, se torna, depois modo de dizer, quer dizer, ele se impregna do espírito libertário e tal, e se desprega se mantendo, aliás, com um certo paulistismo sempre, né? Talvez ele ainda tenha meu guru. Nelson, acho que foi o guru de muita gente. Merecidamente. Porque eu fiz UF, e ele no começo era o Nelson, ela criou aquela escola e depois. Era professor lá, né? Mas o que a gente. Essa questão até nisso, a senhora considera que nesse período o cinema independente tinha. Não colidia não era ideologicamente contrário, era nos temas, né, ou não? Não, era assim, a ideia do cinema independente, a ideia ingênua inicial do Nelson, é que ele podia botar as ideias dele, que no fundo era a vida do homem brasileiro, enfim, fazer isso dentro do estúdio. Na hora que ele percebeu que não dava, é que aí a contraposição se... Essa frase, a vida do homem brasileiro e tal, é daqueles seminários, não, como é que... Congresso? Congresso de cinema. Isso é um texto do Nelson. Tem um texto do Nelson que é exatamente um projeto do cinema independente, do cinema influenciado pelo neorrealismo. Sim. O cinema social. E, aliás, não é a única tese dessas que recentemente Em 52? 52. Teve um primeiro Congresso Paulista, depois teve o Congresso Nacional, acho que foi 51, 52, se não me engano. Mas a gente, revendo as teses dos congressos, isso era uma ideia mais ou menos presente. A gente vê isso em textos sei lá, do Tivelli, por exemplo, do Mário Aldrado, não só do Nelson. E havia aquele grupo da esquerda declaradamente comunista, tinha um jornal Fundamentos, uma revista Fundamentos, que tinha textos sobre cinema, em que essas ideias eram bastante claras. O foco de criação foi o Cavalcanti mesmo, e foi isso que amorteceu durante um bom tempo, etc. Teve uma série de desenvolvimentos que não teve nada a ver com a ideia inicial, mas acabou resultando no Embrafilme mesmo. Teve um momento que eles existiram juntos, mas a Embrafilme não era uma empresa, isso eu lembro bem por conviver.
E, inclusive o pessoal de São Paulo, por esse conflito com a Embrafilme, atribui uma quebra de recursos para São Paulo com aquele adicional de bilheteria que o INC dava. Era do que você comprava na entrada, um xizinho pequeno, ia para um fundo para dar esse prêmio para os filmes mais bem-sucedidos. Premiava o bem-sucedido da bilheteria. Depois criaram um prêmio de qualidade. Aí era um júri e tal, enfim. Mas aí acabaram, os dois acabaram. E o pessoal de São Paulo se valia muito disso, porque eram as porochachadas que ganhavam dinheiro, né? Faziam mais dinheiro. Bom, isso ainda teve sua origem nos anos 50, mas aí com um pessoal totalmente diferente, com Jacques Deszelin, com pessoas que saíram da Veracruz, técnicos que saíram da Veracruz e depois se dedicaram à produção do cinema, do cinema de propaganda. Isso. Que deu na J Filmes. Não, até eu lá do... Eu ia comentar uma coisa, porque até a senhora acho que tocou nesse assunto, que eu fiquei interessado numa eventual paridade, assim, porque o pensamento cinematográfico industrial, ele é meio que natural muitas vezes a relação com a burguesia, no caso a burguesia paulista ou paulistana, e a burguesia carioca também, né, nos casos do Rio de Janeiro. No caso do independentismo, a senhora teria, assim, algum, não digo classe, mas algum setor, algum extrato que fosse mais ou menos a fonte aí da orientação ideológica? Olha, aí eu te recomendaria o Jean-Claude Bernardet, o Brasil em Tempo de Cinema, que analisa isso com bastante perspicácia, eu acho. Não teria muito a acrescentar sobre isso, não. Do fato de a Cinemateca ser a única fonte de documentação histórica sobre o cinema brasileiro que a gente tinha em São Paulo, eu comecei a frequentar muito a Cinemateca. Na Cinemateca comecei a trabalhar muito com Lucila Ribeiro Bernardet e logo em seguida com o Jean-Claude Bernardet em pesquisa histórica e em levantamentos de filmografia brasileira, em prosseguimentos de pesquisas iniciadas por décadas antes por Caio Scaib, por outros pesquisadores ligados à Cinemateca, que tinham sido abandonadas, que a gente retomou e tentou aprofundar e tentou seguir para frente. Depois, em função da minha presença na Cinemateca e dos problemas drásticos da Cinemateca de conservação de filmes, acabei entrando em problemas mais físicos, problemas de nitrato acetato. Passei a tentar levantar dinheiro para preservação de filmes, para construção de depósitos e coisas do gênero. A partir daí, eu fui convidada pelo Gabriel Garcia Marques, que àquela altura era o presidente da Fundação do Cinema Latino-Americano, para fazer uma pesquisa em torno da preservação de filmes na América Latina inteira, não só no Brasil. Aí percorri a América Latina fazendo essa pesquisa. Para algumas cinematecas se conseguiu um pouco de dinheiro para preservar um pouquinho ali, um pouquinho ali. E em termos genéricos, muito pouco se conseguiu de material. Mas muito se conseguiu de levantar questão, de levantar problema, de chamar a atenção de governos para a necessidade de dar apoio para cinematecas. Em alguns países a situação melhorou bastante, alguns outros serviram de exemplo com laboratórios próprios e serviram de apoio, ajudando, por exemplo, o México, que é talvez o melhor exemplo. A UNAM, a Universidade Nacional do México, ajudou muito outras cinematecas,
Em seguida, a Cinemateca Brasileira criou um laboratório com o João Sócrates de Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar, mas um técnico, um fotógrafo realmente de primeira linha, que criou um laboratório na Cinemateca Brasileira, junto com outros, não foi ele apenas, né? Laboratório que precariamente ainda existe até hoje, mas de qualquer modo, as minhas pesquisas partiram então para essa direção mais técnica. Em seguida, eu acabei em torno disso fazendo uma livre docência, que de início eu tinha pensado em fazer sobre o Cavalcante. Eu tenho uma tese inteira escrita sobre o Cavalcante, mas daí me interessou de tal modo a questão física da restauração de filmes, da preservação dos filmes, que eu deixei de lado, provisoriamente, claro, mas deixei de lado, em termos de acadêmicos, o Cavalcante, para então fazer essa livre docência em torno da preservação de filmes. E eu acho que em termos oficiais de pesquisa foi isso. O meu ponto não era exatamente a produção, o meu ponto era que aquilo que fosse produzido não se perdesse. Era que as cinematecas tivessem um mínimo de recurso maior. Era somente direcionado para o cinema latino, o brasileiro, ou tinha um projeto mais assim? Latino-americano. Latino-americano. É claro que o cinema brasileiro no Brasil era o que nos interessava, mas no que essa ideia foi abarcada pela Fundação del Nuevo Cine Latino-Americano, que era presidida pelo Garcia Marques, em que ele me convidou para participar dessa pesquisa. Aliás, é preciso lembrar que a minha ele convidou para fazer a pesquisa, mas ele convidou um técnico junto comigo, porque eu nunca fui técnica. Então, para garantir que é precisamente o João Sócrates de Oliveira, que eu mencionei agora há pouco, e que deu cursos em várias das cinematecas latino-americanas, e que contribuiu também para essa espécie de amálgama que o Garcia Marques queria fazer, de movimento para a preservação de filmes. Tem um momento dado que eu, minha tese de mestrado, coloco essa questão justamente do levantamento que se fez durante a década de 56 até os 60, por aí, sobre a preservação dos documentários que se estavam produzindo nessa época. Então aí onde entra, justo por isso que isso bem anterior. Bem mais... O Garcia Marques, ele já sustentava a escola? Essa fundação mantinha? Sim, não tinha. San Antônio de los Baños? Sim, San Antônio, inteirinho, obra dele. Eu tive lá. Inteirinho, obra dele. Uma coisa que eu gostaria de colocar também é perguntar a respeito se a senhora poderia eventualmente resumir algumas das suas principais preocupações ao longo de toda a carreira como pesquisadora. Olha, eu acho que a gente, meio que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente já falou sobre isso. Seria me repetir. Quer dizer, no começo, enfim, rapidamente, no começo, o levantamento histórico, dados. A gente, na ausência de filmes, o que a gente tinha de cinema paulista, que era o que estava me preocupando então, eram dados. Então, depoimentos, jornais e coisas do gênero. Depois disso, uma coisa leva a outra, eu fui mudando de rumo. Eu fui sendo puxada de um interesse para o outro e acabei bastante longe da pesquisa histórica. É claro que não abandonei a pesquisa histórica. O meu interesse em Cavalcante continua sendo pesquisa histórica. Mas, de qualquer modo, eu fui agregando outros interesses em função de contatos com realidades diferentes. Então, a primeira foi a ausência de filmes, que me fez buscar informações em depoimentos, em jornais. A segunda foi a ausência de recursos, que me fez tentar ver de que modo arranjar recursos, de que modo preservar o que se tinha conseguido juntar.
E claro, se fala dos incêndios, porque a cada incêndio que destruía metade do que estava guardado, mais urgente se tornava arranjar meios de preservar o que sobrou, né? Uhum. Esse período da Cinemateca é antes do Matadouro, né? Esse bem antes do Matadouro, bem antes do Matadouro. Eu entrei para a Cinemateca, eu comecei a frequentar a Cinemateca ainda na 7 de Abril. Sociedade Amigos, o Círio Coral. Isso, isso. Em cima, pois é, em cima dos museus, que depois a Cinemateca saiu do... Mas ali não guardava filmes, ali era só... Guardava? O incêndio que teve lá foi uma irresponsabilidade total. Guardava-se não só filmes, como nitratos. O que é impossível pensar uma irresponsabilidade ou um desconhecimento técnico maior. O que houve, tem um livro publicado, a Cinemateca e seus problemas, em que praticamente narra todas as tentativas de fazer o poder público assumir a Cinemateca. E isso, na verdade, só foi conseguido relativamente com o Carlos Augusto Carril, que conseguiu, em primeiro lugar, na prefeitura, que ele era assessor do Sábado Magaldi, quando ele conseguiu, na prefeitura, um primeiro ponto de apoio firme para a Cinemateca, foi a concessão das sedes, né? Em primeiro lugar, aquela na Conceição, e depois o Matadouro. E em seguida, quando o Carril foi para o Rio de Janeiro, com a Embrafilme, etc., teve outros recursos de outra ordem. Mas foi, de novo, o Carril o começo. Agora, aqui tem anos, décadas de caminho, né? Uhum. Décadas de caminho. E a Cinemateca, quando eu comecei a frequentar a Cinemateca, no final dos anos 50, a Cinemateca caiu aos pedaços. Me lembro que tinha 2 funcionários, tinha o Lucila Ribeiro Bernardet, que eu mencionei agora há pouco, e um outro funcionário que era um ajudante, um bedel, que acabou se integrando nos filmes para ajudar a Lucila. Chovia dentro, naqueles barracões que tinha lá no Ibirapuera, começava a ameaçar chuva, estendiam-se plásticos em cima dos livros. Enfim, os plásticos não eram suficientes para os filmes, havia aqueles casebres com os nitratos, os acetatos, Deus toma conta. Alguns viraram vassoura. Alguns não, muitos.